bem porque preenche muito o setor. Então, hoje o Botafogo do Arthur Jorge é o que o Ancelotti desenha para o Real Madrid nessa temporada, guardadas as devidas proporções entre os atletas. Porque a gente viu na Supercopa contra a Atalanta o Ancelotti com um desenho praticamente de 4 atacantes. O Bellingham continua jogando avançado, embora tenha dado um passinho para trás, mas ali essa função no Botafogo do cara que vem do meio para acionar o ataque é feita pelo Savarino. Os dois lados, e o Almada jogando mais aberto pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique pelo lado direito, e essas funções foram feitas por Vini Júnior e Rodrigo. E lá na frente, onde joga o Mbappé no Real Madrid, joga o Igor Jesus ou o Tiquinho Soares. Mas o principal, o jogo coletivo potencializando esse ótimo quarteto nas duas equipes. Porque não são times que dependem só da individualidade do Vini ou do Luiz Henrique. São times que jogam muito a partir da mobilidade desses atacantes. A liberdade que eles têm para eventualmente trocar de posição. E isso me agrada muito no Botafogo do Arthur Jorge. E você está falando desses jogadores todos de frente do Botafogo. E perceba, não citou o melhor jogador do Botafogo na temporada. O Júnior Santos, Sim. que está machucado. Quer dizer, que é o artilheiro do time, que é o cara que mais participa, que se movimenta muito. E tem Jefinho também. E o Jefinho jogou bem menos, mas aqui o Júnior Santos se destaca muito na temporada. Ele não jogou e ainda assim você está citando vários jogadores que podem fazer esse papel. Não, então, é uma fartura de opções que faz com que o técnico também precise olhar para o elenco e utilizar da melhor maneira. E ele poderia ser um pouco mais conservador e está bancando essa escalação, mesmo num jogo grande de oitavas de Libertadores, muitos atacantes, muita liberdade e, ao mesmo tempo, uma boa compensação no meio com força física. Lembrando, tudo que vimos ontem, assistimos no jogo, o que o Abel disse depois do jogo, na entrevista coletiva, elogiando o Botafogo, reconhecendo a superioridade do Botafogo no jogo, o que disseram Eugênio e Breiler comparando com o esquema do Real Madrid. Dá corte aí. Não. Eu quero te ouvir, Natália, porque Você que acompanha bem o Real Madrid sabe o que eu estou falando. pensando nesse combo, em tudo isso, eu tenho a impressão que o Botafogo perdeu a chance de fazer uma vantagem maior. Eu já tive essa impressão quando acabou o jogo. É ótimo, o torcedor do Botafogo tem que comemorar, ele tem a vantagem, ele joga pelo empate, mas pelo que foi o jogo, na minha visão, o Botafogo perdeu a chance de chegar no Allianz Parque com uma vantagem semelhante à que teve o Flamengo. O Flamengo chegou lá e teve a oportunidade de perder o jogo e se classificar por um gol. O Botafogo, na minha visão, perdeu essa chance. Principalmente no Você primeiro tempo. concorda ou discorda, Natália? Eu concordo, Abel. Principalmente o primeiro tempo. O Botafogo teve pelo menos 2 chances claras com o Luiz Henrique e não conseguiu aproveitar. Talvez aí no final, lá, quando for fechar os 180 minutos, não faça falta. Mas se fizer, vão lembrar com certeza dos gols que ele perdeu. Eu acho que o jogo ele é feito de estratégias, principalmente quando tem 2 treinadores que têm o Arthur Jorge um pouco menos de tempo, né? Bem menos tempo em relação ao que o Abel Ferreira tem, mas que já tem o elenco na mão, que aproveita as melhores oportunidades que tem. O Botafogo para mim, foi muito superior ao Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras acho que equilibra um pouco, principalmente com a entrada do Felipe Anderson e do Estevão, que se tiverem condições, para mim tem que ser titular no próximo jogo. Então, tem uma questão ali de uma intensidade física, de uma condição técnica. Os meninos já citaram aqui, falando de Igor Jesus, a importância, o próprio Luiz Henrique, mas ontem era interessante acompanhar a dobradinha entre Savarino e o Almada, porque era como uma dupla que se conectava o tempo inteiro. Teve um momento em que eles invertem, né? O Luiz Henrique inverte com... Eles trocam muito ali na frente. O Almada vai acompanhar como se fosse o cara da dupla mesmo, o cara que vai fazer a conexão por ali. Então, ontem a estratégia do Palmeiras, assim como tinha sido a estratégia talvez do Abel contra o Flamengo no Maracanã, não deu certo. A estrutura que ele monta de meio de campo não deu certo. E diante do Botafogo, que tem tanta força, não só física, mas técnica também para construir as jogadas, talvez a estratégia não tenha sido tão boa. Eu estava conversando com o Eugênio aqui no off, enquanto a gente estava no intervalo, quanto me chamou a atenção a obrigação tática que tinha o Aníbal Moreno em marcar o Marlon Freitas. Ele o tempo inteiro acompanhava. Se o Marlon Freitas estava entre os 2 zagueiros para fazer a saída, o Aníbal Moreno subia. Né? E o Eugênio trouxe isso ontem na transmissão. Isso fazia um vazio nas costas entre a zaga e o meio de campo
que o Botafogo soube se aproveitar. E Então, dava ao Botafogo essa profundidade para lançar a bola. Porque é uma característica Exatamente. do Palmeiras, do Abel, né? Especialmente nesses grandes jogos, de fazer a marcação individual. Então, cada um pega um. Né? O Veiga não é o cara de marcação. E o né? curioso é isso, né? Que, teoricamente, seria um jogador de meio campo mais avançado a marcar o Marlon Freitas, que é o volante do Botafogo, o segundo volante. Mas não, ele traz o principal marcador do Palmeiras para subir e tentar impedir que a bola saia redonda do pé do Marlon, que é um grande articulador de jogadas. Só que nisso ele realmente deixa a parte de trás da marcação para dois jogadores que não são talhados para isso, né? Que eram o Maurício e o Veiga. Então eles ficam ali meio que... E o Botafogo ganha o jogo inteiro, o duelo na intermediária. O jogo inteiro, o duelo na intermediária. E o Palmeiras demorou muito para mexer, só foi mexer no segundo tempo quando ele tira o Veiga e coloca o Fabinho. A gente já falou sobre isso, né? Que é um jogador mais de marcação, poderia ter um jogador misto ali, que marque bem e que saia mais para o jogo, mas ele passa a ganhar o meio-campo ali, quando ele faz aquela substituição já tarde, já bem mais para perto do final do jogo. Mas é uma característica, você vai ver várias vezes jogadores do Botafogo saindo das suas posições do Palmeiras, de defesa, saindo da sua posição original para acompanhar um jogador definido. Só que é isso, por mais que tente marcar o Marlon Freitas... Ele deu 1 metro de distância dele. No lance do segundo gol, ele deu liberdade e o Marlon Freitas fez o passe. O Botafogo joga assim e acho que o Palmeiras se preparou para enfrentar o Botafogo assim. Acontece que, individualmente, o Palmeiras cometeu falhas ontem. E aí essas falhas, elas não podem ser colocadas na conta do plano de jogo, e sim da execução dele. Porque por mais que o técnico treine, mostre lá na prancheta, no magnético, posicione as peças, o Abel usa muito aqueles pequenos cones, né, para poder desenhar a marcação do campo e tal, na preleção. Por mais que ele tenha feito isso, é a execução no campo que determina o resultado positivo ou negativo desse plano de jogo. Então eu acho que ele conseguiu, em alguns momentos, mostrar qual era a ideia, mas ela não foi exitosa, até porque do outro lado tem um adversário muito bom. E até em cima dessa história de plano de jogo, ontem o Botafogo lançou mão do plano B. A predileção, a preferência do Botafogo é essa bola mais espetada. A segunda possibilidade de jogo é a participação mais aguda dos volantes e meias numa construção por dentro. E a movimentação do Savarino, até o Marra brincou, né? Não sabia se era o Savarino, se era o Almada, pela semelhança física. Do Marlon Freitas, estou com Prates, mais uma partidaça desse volante. O próprio Gregory ajudou em alguns momentos nas construções. A participação dos homens de meio campo ontem foi o plano B do Botafogo em ação. É isso aí, torcida alvinegra! Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para estar atualizando vocês sobre as principais notícias do nosso Botafogo. Botafogo conseguiu ontem uma grande vitória para cima do Palmeiras. Sabemos que é um placar perigoso, só que o Botafogo tem que estar 100% ligado no estádio do Allianz Parque se quiser sair com a classificação de São Paulo. Sabemos que não será um jogo difícil, mas eu estou muito confiante. Eu confio no técnico Arthur Jorge, confio no elenco alvinegro e assim, o técnico português vai montar uma estratégia, né, sensacional, até porque o Palmeiras vai atacar o Botafogo vai atacar o Palmeiras. Essa que é a verdade. Quem tá achando que o Botafogo vai chegar lá no estado de São Paulo e vai se retrancar, está muito enganado, até porque não é o estilo de jogo do técnico Arthur Jorge jogar. O treinador português vai para cima mesmo de qualquer adversário, né? É um futebol muito ofensivo. Vamos torcer para que ele consiga essa grande classificação e consiga trazer Botafogo para o Rio de Janeiro classificado, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Para vocês, quem foi o craque do jogo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, torcida alvinegra. Fiquem com Deus!